Deus, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Oração, Deus seja louvado, para mais esse culto poderoso, culto do Reino de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui na casa do Pai, na casa de Deus. Porque essa aqui é a casa de oração, Deus seja louvado, a união da igreja, a união da religião, porque aqui se reúne toda a cristandade, seja ela evangélico, católico, espírita. Meu amado irmão, minha amada irmã, você é cristão, você acredita em Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Ainda vou te falar mais. Você sabe que uma vez Jesus Cristo ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Marcos 11:17. Por isso, sejam bem-vindos à casa de Deus, à casa do Pai. Hoje nós vamos fazer teologia com Superari, 2 Crônicas, deixa eu ver aqui na Bíblia, a fidelidade dos reis da casa de Davi. Vamos falar um pouco a respeito da fidelidade dos reis da casa de Davi, mas daqui a pouquinho. Vamos fazer a oração primeiro. Vamos fazer aquela oração maravilhosa, porque Jesus um dia nos ensinou a orar, e Ele ensinou a forma correta, indo direto ao Pai, sem intermediários, sem ficar rodeando o toco, e sem ir a santos, a imagem, nada disso, direto ao Pai, que Ele falou. Por isso vamos direto ao Pai, vamos ficar rodeando o toco também, nós já vamos fazer a oração. Por isso, comigo, todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos aproveitar, vamos agradecer a Deus também por mais esse dia maravilhoso. Vamos agradecer pelo fôlego de vida que Ele nos deu, por essas maravilhas da criação. Por isso, Pai, coloco-me diante de Ti, Pai, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, Pai, com as minhas misérias, enfim, Pai, do jeito que eu estou, Pai, ferido às vezes, magoado, mas eu coloco diante de Ti, Pai, neste momento. Peço perdão, Senhor, pelas vezes que não correspondi às Suas expectativas, Pai, às vezes que desobedeci, às vezes que reclamei, às vezes que murmurei, mas aqui estou, Senhor, diante de Ti, Senhor, e coloco-me agora de joelho, Senhor, na Tua presença, Senhor, e peço o Teu perdão, Senhor, os momentos que fraquejei, que não fui digno diante de Ti, Senhor, mas aqui estou, Senhor, porque o Senhor é o Deus que levanta, Senhor, levanta da lama, Senhor, o Deus que ergue, Senhor. Por isso eu estou aqui para Te agradecer, Pai, para Te agradecer e Te louvar. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Senhor, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Obrigado por mais esse dia de vida, obrigado pelo sopro de vida, obrigado pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, pelo fogo, pelo vento, e que bons ventos vos traga. Obrigado pelo sol, obrigado pela lua, pelas estrelas, pelos planetas e astros do céu. Obrigado pelo céu e pela terra, pelas nuvens e boas chuvas. Obrigado pela terra, obrigado, Pai, por toda a Tua criação. Obrigado pelo Teu amor, Pai, pelo Teu carinho. Obrigado, Pai, por tudo que criaste, tudo que fizeste, porque tudo é bom, tudo é maravilhoso. O Senhor mesmo disse, quando o Senhor criou, fez toda a criação, o Senhor olhou e falou: tudo que criou é bom, tudo é bom, tudo é maravilhoso, porque assim é. Existe uma química, uma magia que o Senhor colocou em todas as coisas. Por isso, obrigado, Pai,
Te amo, ó Deus bom e todo-poderoso, fonte de toda sabedoria, de todo entendimento, de toda compreensão, de toda clareza. Obrigado, Pai, por ser esse Deus sábio, esse Deus inteligente, esse Deus potente, esse Deus do amor. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, olha, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que Deus levantou Davi para o reinado. E hoje nós vamos saber disso lá em Crônicas, porque Davi já tinha partido, mas lá ficou a descendência de Davi, dos filhos de Davi. Aí veio Salomão. Depois de Salomão já foi os filhos de Salomão que foi assumir o trono. E agora vamos saber a respeito, um desses da descendência de Davi que estava no trono. Vamos ver quem que é que estava no trono? Comigo, todos, na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a minha Bíblia é uma Bíblia pastoral, uma Bíblia católica, mas você pode usar qualquer Bíblia que você tiver aí. Pode ser uma Bíblia evangélica, não tem problema não. Por nós aqui, nós somos universal. Por isso, vamos fazer a leitura. 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Versículo 1 ao versículo 23. É isso aí, versículo 1 ao versículo 23 de 2 Crônicas, capítulo 13. Fala da fidelidade dos reis da casa de Davi. Abiás restaura o verdadeiro culto. Olha que Abiás é o próximo rei, é um dos descendentes de Davi, dos filhos de Salomão. Abiás restaura o verdadeiro culto. Foi no 18º ano do reinado de Jeroboão que Abiás começou a reinar em Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaias, filha de Uriel. Paz, irmão. Olha a canela de fogo ali, 2 canelas de fogo aí. Glória a Deus, aleluia, que bom, irmão. Tá certo. Filho de Uriel. Ela era natural de Gabá. Houve guerra entre Abiás e Jeroboão. Veja que houve guerra entre Abiás e Jeroboão. Jeroboão era rei de Israel, porque as tribos foram divididas. Dividiu a tribo de Judá com a tribo de Israel. Abiás, rei de Israel. Aliás, Abiás, rei de Judá. E Jeroboão, rei de Israel. Vamos continuar para vocês entenderem um pouquinho. Jeroboão, aliás, então Abiás se colocou no alto do monte. Vê que não, aqui, ó. Parei aqui, ó. Abiás começou. Aqui, ó. Reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaias, de Uriel, e era natural de Gabá. Houve guerra entre Abiás e Jeroboão. Aí no capítulo 3, Abiás começou a batalhar com um exército de 400.000 guerreiros valentes. E Jeroboão lutou contra ele com 800.000 guerreiros valentes. Então Abiás se colocou no alto do monte Semeron, na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão, israelitas, escutem-me. Vocês sabem que Javé, o Deus de Israel, entregou Davi a realeza sobre Israel para sempre. Ele fez uma aliança inviolável com Davi e seus filhos. Jeroboão, filho de Nabate, filho de Salomão, filho de Davi, revoltou-se contra o seu senhor.
homens desocupados e sem valor, se uniram a Jeroboão e se impuseram a Roboão, filho de Salomão. Roboão era moço e tímido, e não conseguiu se impor. Agora vocês pensam em resistir à realeza de Javé, que os filhos de Davi exercem? Ai então vocês, essa imensa multidão, aliás, aí estão vocês, essa imensa multidão, acompanhando os bezerros de ouro que Jeroboão fabricou para serem Deus de vocês. Por acaso vocês não expulsaram os sacerdotes de Javé, os filhos de Araão e os levitas? Vocês nomearam sacerdote como os povos pagãos. Quem levar um novilho e 7 carneiros pode se tornar sacerdote de falsos deuses. Quanto a nós, Javé é nosso Deus, e nós nunca abandonamos. Os descendentes de Arão é que são os sacerdotes a serviço de Javé. Os levitas são os encarregados do culto. Toda manhã e toda tarde oferecemos holocaustos a Javé, incenso, perfume, pães arrumados sobre a mesa pura. E temos um candelabro de ouro, como uma lâmpada, com suas lâmpadas, que é acesa todas as tardes. Nós observamos e precisamos de Javé. Nós observamos as prescrições. Nós observamos as prescrições de Javé, nosso Deus, que vocês abandonaram. Saibam que Deus caminha à nossa frente. Seus sacerdotes com as trombetas darão o toque de guerra contra vocês. Israelitas, desistam de lutar contra Javé, o Deus de seus antepassados. Vocês jamais poderão vencer. Enquanto isso, Jeroboão destacou uma patrulha para atacá-los pela retaguarda. O grosso do exército ficou à frente de Judá, e a patrulha foi pela retaguarda. Voltando-se as tropas de Judá, se viram atacados pela frente e pelas costas. Então clamaram a Javé. Os sacerdotes tocaram a trombeta. Os homens de Judá lançaram o grito de guerra. E enquanto eles gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abiás e de Judá. Os israelitas fugiram diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. Abiás e seu exército conseguiram uma grande vitória, pois de Israel morreram 500.000 guerreiros nessa ocasião. Os israelitas foram humilhados, e os judaítas saíram vitoriosos, porque se apoiaram em Javé, Deus de seus antepassados. Abiás perseguiu Jeroboão e tomou dele a cidade de Betel, com arredores, Jezana, com arredores, Efron, com arredores. No tempo de Abiás, Jeroboão não conseguiu recuperar-se. Por fim, ele morreu ferido por Javé. Abiás, porém, tornou-se cada vez mais poderoso. Teve 14 mulheres, que lhe deram 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abiás, suas obras, palavras, estão escritos no comentário do profeta Ado. Depois Abiás morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Assá lhe sucedeu o trono. E no tempo de Assá, o país ficou tranquilo por 10 anos. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, interessante nós saber disso aqui, para nós conhecer mais um pouco do que houve no passado, as guerras. Você vê que o povo de Judá
os judaítas venceram os israelitas, porque Deus era com eles. Eles não se separaram de Deus, eles continuaram com o culto a Deus, eles continuaram com os sacerdotes da descendência de Arão, ao passo que os outros israelitas desviaram do caminho do Senhor. Porque Jeroboão construíram 2 bezerros, colocaram 2 bezerros nos lugares altos e pôs o povo para ir prestar culto aos bezerros de ouro. Por isso, meu amado irmão, não abandona Javé por nada não, nem para bezerro de ouro, nem para pão de ouro, nem para nada. Javé é único, Javé é verdadeiro. Por isso, nós fizemos essa leitura de hoje na Teologia com Superari, que é o estudo bíblico de hoje. Agora nós vamos chamar também o senhor João, o irmão João, para fazer a leitura para nós, porque ele vai complementar, fazendo mais algumas leituras que não é essa mesma que eu fiz, que eu já fiz, outras leituras complementar da Bíblia Sagrada também. Para cá, senhor João, pode chegar aqui. Amém. Amém, irmão João. Chega para cá. Irmão João está fazendo um trabalho conosco aqui, pregação da palavra. Amém. Já é um ancião de Deus. De nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu falo dos irmãos do mundo inteiro, com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Rapaz, Então vamos primeiramente buscar, nós ganhar já em Jeová, então as outras coisas acrescentadas. é verdade. Oração dominical. Procurai primeiro o reino O de irmão Deus. rezou, nós reza de novo. Nós rezamos Tudo mil mais vezes. vos será Ainda é acrescentado. pouco ainda. Por 1000 vezes ainda é pouco. Então vamos aqui. Orai todo tempo sem Sem cessar. cessar. E já é orar para não entrar em tentação do Satanás. Aí, Satanás ó, no mundo, mas Deus é muito mais do que Deus é mais do que Vigiai e orai todo tempo. Tá todo. Porque não era Deus, era um anjo, agora é um anjo caído. Ele no tempo que ele queria ter o rei, no tempo que ele era anjo, tinha a luz, tinha a estrela, tinha o Espírito de Deus. Ele já não podia, quando ele agora que Deus tirou o Espírito dele, ele pagou a estrela dele. Mateus 6,5. É. Fez 9. Tá aqui, aleluia. Oi. Oi. Oi, oi. Oi. E agora deu troado. Oi, oi. Ah, pode ser aqui, deixa eu trocar. Trocar aí. É a filha, né? Eu acho que é, que ele não tá querendo dar nada, eu acho que ela acabou. Aí ela trabalhou já muito também, né? Já cansou. Cansou, toda coisa. Tu tem seu, Jesus tu tem seu tempo. Até Jesus cansou quando ele pediu água à mulher samaritana, ele disse que estava sentado da viagem, ele cansou, sentou ali. Até Jesus teve que tomar uma aguinha. É, que ele era carro também. Pediu água à mulher samaritana. Povo do pai de copo. Se a água que você me der pode acabar, se você der uma água, ela nunca acaba. Nunca acaba. Calor para samaritana. Oi, oi. Não, parece que é o microfone dessa vez. É mesmo. Não vai ser microfone. Vai. Oi, oi, oi. Vamos. Não, pode fazer na leitura, dá para escutar. Vamos, graças a Deus, orar a oração que o Pai nos ensinou. E um certo dia Jesus estava orando num certo lugar, quando acabou de orar, aleluia, que assim seja, assim diz. O seu discípulo disse, Senhor Jeová, nos orar como João Batista, filho de Isabel e Zacarias, como você disse. Aí Jesus diz, o que é que você me pede que eu não faço? Tudo pedir oração e não duvidar, receber eles aqui, ó. Então vamos orar ao vivo assim, né? Portanto, vós orareis assim, está pedindo aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa a nossa vida. Assim como nós temos perdoado os nossos ofensas, não nos induz em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu Deus é o reino, o poder, a glória, hoje e amanhã e para todo o século dos séculos. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora vamos ver o bom pastor. É aqui em João 10, é? Acho que sim, né, irmão? João 10. Aí eu já li ali
sobre as 10 lâmpadas que a porta está aberta no céu, nós vamos ler aqui, ó, aí, ó, Jesus o bom pastor. Jesus o bom pastor. Ó, o que é que ele diz? É bem explicado, Jesus. Em verdade vos digo, amém? Aqui no primeiro versículo. Em verdade vos digo. O que não entra pela porta na porta, no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Ó. Esse é ladrão e salteador. No 2, a Bíblia vai dizer assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, amém? Ele é o pastor das ovelhas. É o pastor das ovelhas. No 3, a Bíblia relata assim: para esse porteiro abre e as ovelhas ouve, né? Ouve a sua voz. A sua voz e chama pelo seu nome. O nome das ovelhas, né? E ele chama cada um pelo das suas ovelhas. Próprias ovelhas. E traduz para fora, amém? O 4 vai profetizar assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, e ela o segue, porque lhe reconhece a voz. Amém? No fim fala assim: mas de modo algum seguirão os estranhos, né, irmão? Ele não Não fugirá dele, as ovelhas porque não não conhece a sua voz. Aqui, vamos ver aqui, aqui foi de Jesus, vamos ver aqui a palavra do profeta. Jesus lhe propôs estas parábolas, mas eles não compreenderam. E saindo daquilo que ele falava. Eles não entendiam aquilo. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, amém, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, amém, aleluia. Aqui no 8 vai profetizar a profecia sagrada assim: todos quando vieram ante mim, olha, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Olha que nós não vamos dar ouvido do diabo, vai ou não vai aí, ó. Não vai dar ouvido do Satanás, é o que está dizendo aqui. Não lhe deram ouvido aqui. No 9 profetiza assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e será e achará pastagem. Ó, amém? Aleluia, que assim seja, graças a Deus. No 10 vai profetizar assim: o ladrão, ó, nem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Amém? Aleluia, meu Senhor, Jeová Deus. No 11 diz assim: a levadura vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia, meu Senhor, Jeová Deus. Amém. E nós, Cordeiro de Deus, que é bom Jesus, o bom Jesus está lá. Ó, no 12 relata assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, ó, o lobo, irmão, aleluia, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Tá vendo? Ele pensa ele como um cara vivo. Ó. Amém? Aleluia. Mas Deus nunca deu. Quem defende Deus, não, mesmo que morra, mas viverá. Como ele falou quando ele levantou o irmão Lázaro, irmão de Marta e Maria. Falou: quem fé em Deus, ainda que morre, viverá. Olha aí. Aqui no 3, assim, profetiza assim: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Amém? No 14 relata assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, também, a mim. No 15 relata assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço a meu Pai e dou a minha vida
pelas ovelhas. Amém? É o bom pastor, é Jesus Cristo mesmo. Não tem outro. É Jesus Cristo, Nazaré, rei dos judeus, não tem outro. Aleluia, que assim seja. Amém. No 16 vai profetizar assim. A Bíblia relata assim. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim se convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Porque o pastor é só Jesus, onde é que diz um rebanho e um pastor? Um só rebanho. É, um só rebanho e um pastor. É. Quem é pastor? O bom Jesus da Lapa. João 10, 16. É o pastor. Porque isso, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para, como é que é? Torná-la, né? Para retomar. Retorná-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu estabeleço, como é que é? Exportamento, a dor tem autoridade para entregar e também para reaver. Esse mandamento recebi de meu pai. Nova discussão entre os judeus. Vamos ver. Amém. Aleluia. No capítulo 19 vai profetizar assim. Por causa dessas palavras, então, como é que é? Rompeu, né? Nova direção entre os judeus. Ó. Divisão, né? Divisão entre os judeus. Divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio. E enlouqueceu, porque não ouviu. Outro dizia esse modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura, endemônio abriu os olhos cegos, aí Jesus abriu, já está vendo, né? Aí depois. Uns defendendo, outros atacando. Justamente. Então vamos ver aqui, só um pouquinho aqui, amém, irmão. Então relatar. Aqui em João 19 diz assim, ó. João 19. É, só um pouquinho aqui que nós vamos ver aqui. João 19, aqui está 16. Tá pertinho. 19, é aqui, só um pouquinho, ó. Aqui, ó. É isso aqui. Pilato interroga Jesus. Vamos ver o que é que Jesus, Pilato interrogou Jesus. Tá, aqui tem Mateus também. Tornou Pilato a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta. Ou todos disseram outro a respeito de mim? Replicou Pilato: porventura sou judeu? E a tua própria gente e os principais sacerdotes, o que te entregaram a mim? Ou que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, né? Uhum. Se o meu rei fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu rei não é daqui. Então lhe disse Pilato: logo tu és rei? Pilato não sabia que ele era rei ainda, mas estava cego ainda. Porque ele não tinha escolhido, estava na casa. Respondeu Jesus: tu disseste que eu sou rei. Eu andei, ele disse: olha aqui, só aqui um. Para isso nasci e para isso o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém, irmão? Que assim Amém, fez. glória a Deus. E muito obrigado. Todos que é da verdade ouvem a voz de Jesus. Foi, é a última palavra que veio para nós hoje. É. Todo aquele que é da verdade, ele falou, ouve a minha voz. É isso aí, porque a mentira tem É uma perna grandeza para nós. curta. Glória a Deus. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É isso. Obrigado, Sr. João. Obrigado Amém. pela leitura aí. Amém, Deus abençoe. é nóis. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos para a Santa Ceia agora, porque nós fizemos as leituras, nosso microfone deu problema, mas não tem nada não. Mas Nós nós temos vamos, um microfone dentro de nós, né? nós vamos continuar sem microfone, Assim porque mesmo, é. Deus nos deu o poder da palavra, Deu o de poder. falar.
Não precisamos de microfone, nós falamos sem microfone mesmo. Foi mesmo. Vamos fazer a Santa Ceia, porque Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu. O maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que quer fazer um milagre na tua vida hoje, meu amado irmão. Porque Jesus é muito milagroso. Jesus é maravilhoso. Jesus é extraordinário, fantástico e quer fazer um milagre na tua vida hoje. Qual que é o milagre que você quer que Jesus faz na tua vida hoje? Vai pensando, vai falando, vai dizendo, porque Ele quer ouvir você falar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos. Fazei isto em memória de mim, para a remissão dos pecados. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, façamos um momento de silêncio para participarmos alegremente dessa festa, desse banquete, porque a mesa já está posta, a mesa já está posta. Glória a Deus, aleluia. Venham todos participar do banquete da ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus profetizou, ele tem 100 dias de modo viverá. Jesus disse assim: Olha esse eu fui ressuscitado, mas foi pregado para ressuscitar. E que eu diria de vida para certamente. E que a casa da morte. Ele é Jesus, o leão da tribo de Judá. Se você se ligar, ele vai te tocar. 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 Se está vivendo, ele vai curar. Se não é batizado no Espírito Santo, ele vai batizar. Se estás com problema, deixa agora cair. Ó irmão, não temas, o Deus é presente aqui. Se você se ligar, ele vai te tocar. 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 Se estás triste, comece a orar. Glória a Deus, aleluia! Alimentados com o pão da vida, fortificados com esse alimento maravilhoso, o maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Sigamos firme para mais uma jornada, mais uma caminhada com Cristo. Amém. Uma semana de caminhada. É. Glória a Deus, aleluia! Minha carne de Cristo, bebeu sangue de Cristo. Ele diz: Meu, minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. é isso aí, ele falou mesmo. Quem comer minha carne e beber o sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus, aleluia. Acabamos de fazer. Glória a Deus. Meu E comer a carne do filho do homem não tem parte com ele. Falou isso. Ele falou, está escrito. E bebeu o sangue. Aí aqui está imitando a carne dele e o vinho de uva imitando o sangue, né? É, mas é um memorial, né? Aí, Que ele falou fazer em fazendo memória. na fé, em memória de mim ainda. Memória aí. Foi. Glória a Deus. Até que ele venha, irmão. Até que eu venha, olha. Isso. Até que eu venha. Até que ele vem. É. Tá de volta. É, Já bom. tá aí.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, depois desse alimento maravilhoso, Oh, desse alimento que nos alimenta para a vida Para a eterna, vida eterna. eu quero te falar uma coisa. Paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te desejar a paz, porque Deus é um Deus da paz, A vida, um Deus do é. amor, um Deus da felicidade, É Deus mesmo. de paz. Porque é isso que Ele quer para você, a paz. Por isso, a paz, seu João, irmão João. A paz Eu do vou Senhor. lá, enquanto mais cedo, sabe o quê? Que eu estou lá em casa, está dormindo, tentei um casal, mas ontem eu não gosto de estar aborrecendo, eu não chamo. Tá. Nem com o café no quarto, porque fica a noite toda andando, eu chego dormindo até meio-dia. Aí, nós temos uma cunhada minha lá mais em cima, só faço com as ruas, eu moro para dentro. A minha cunhada disse, nós, falou comigo, João, eu dormi, você pode vir no saque, mas nós não tem problema. Aí, irmão, você pode fazer, pode me ajudar, sabe? Ele me ajudar bem, se quiser, Deus me ajuda tudo. Que eu mandei aquele seu Paulo ter que arrumar minha caixinha e essa menina tá mais eu. Ontem ela foi lá na casa, que ela tem um dinheirinho do governo, que ela tinha um direito. Mas o dinheiro não caiu na conta, só na semana que vem eu vou. Falei seu Paulo de pagar ele ontem, mas não saiu o dinheiro dela, antes de ontem, quando foi sábado. Mas pelo menos amanhã que ele vai tirar ainda, e amanhã eu queria. Você tem aí 20 reais para me prestar até no dia 4? Não, agora Tem? já estou pegando lá. Vou só encerrar aqui, nós já pega lá. Já pega. Já. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Agora eu quero te dar a bênção. Aquela bênção final, aquela bênção maravilhosa. Porque você vai receber a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, receba agora a bênção do Assim Deus seja. Todo-Poderoso. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, te proteja e te ilumine na tua jornada, na tua caminhada. Que te dê força, que te dê vigor, porque a caminhada é longa. Glória a Deus, aleluia. Amém. Ui! Receba o beijo do Filho de Nossa Deus, bênção. que está aqui com vocês, o profeta Arionides Superari. Assim seja.